Quer que a gente leia junto? Livro do profeta Isaías, capítulo 38, verso 1. O texto diz assim: Naqueles dias Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Volte e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha lançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse: No vigor da minha vida tenho que passar pelas portas do Sheol e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse: Não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam nesse mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restaurastes a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje faço. Os pais contam aos filhos a tua fidelidade. O Senhor me salvará. Cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo presente que é podermos nos reunirmos em torno dela. Senhor, eu te peço nessa manhã, fala conosco. Seja a tua voz chegando aos nossos ouvidos e que o nosso coração possa ser preenchido pela tua palavra, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade e o que o Senhor espera de nós. Nos ajuda nas nossas fraquezas e limitações. Esteja aqui conosco, que nós pedimos no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos para se sentar. A Sony lançou uma série de filmes de animação baseadas na história do Homem-Aranha, mas focadas num outro personagem protagonista, o Miles Morales. O Miles é um segundo Homem-Aranha, diferente do Peter Parker, que é mordido também por uma aranha e passa a atuar como super-herói. Nas histórias da animação, o foco é no Miles e no multiverso, ou seja, os universos paralelos de Homem-Aranha. Se você for assistir o filme, é uma loucura. Tem tudo quanto é tipo de Homem-Aranha. Tem até um robô Homem-Aranha. O fato é que o filme vai avançando e mostrando essas histórias paralelas, essas várias versões do mesmo herói, vivendo nos seus mundos e se encontrando e compartilhando experiências. No segundo filme da franquia, que chama Homem-Aranha através do Aranhaverso, a gente é apresentado a um conceito que eles chamam de evento canônico. O que é um evento canônico? É aquelas experiências que todos esses heróis do multiverso precisam enfrentar. Todo Homem-Aranha passa pelos mesmos momentos
pontuais na história que são importantes para que eles se tornem os heróis que devem ser. Ou seja, todo Peter Parker perde um tio Ben morto de alguma maneira, para que então ele aprenda que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e possa ser o herói que ele precisa ser. Essa experiência é compartilhada e é inevitável. Não dá para mudar um evento canônico, ele tem que acontecer. As coisas que são eventos canônicos, elas são imutáveis. Esse conceito que vem de uma animação, de uma história de super-herói, parece não ter nada a ver com a nossa existência, mas a verdade é que a gente encontra essa experiência de eventos canônicos na nossa própria vida. A gente passa por experiências que são comuns à humanidade como um todo, compartilhadas e inevitáveis. E uma dessas experiências, talvez aquela que a gente passa com maior tristeza, a qual se a gente pudesse, a gente mudaria no estalar de dedos, é o sofrimento. O sofrimento é evento canônico de todo ser humano. Todo homem sofre. Por quê? Porque o sofrimento é resultado de uma existência apartada de Deus, e depois da queda do Éden é isso que nós experimentamos. Uma vida distante daquele que nos criou para as boas coisas. O sofrimento, então, no mundo caído, é uma realidade imutável. Todos sofremos. A experiência do sofrer, ela, no entanto, é afetada pelo jeito como nós nos relacionamos com Deus e com a Escritura. O que a gente vai conversar nessa manhã tem exatamente a ver com isso, sobre como o sofrimento se mantém presente na existência, mas é de alguma maneira chacoalhado pelas verdades reveladas na Palavra de Deus. A gente está nessa sequência de exposição do livro de Isaías, e na verdade, antes de Isaías, a gente estava estudando a história do povo de Deus, e a gente percebe sobre como Israel foi separado como uma nação, e o seu chamado era para viver para a glória de Deus. O resultado de uma vida de fidelidade da nação seria sustento e cuidado, mas Deus os havia avisado: se vocês quebrarem a minha aliança, então o que vocês vão enfrentar é sofrimento e distância de mim. O povo escuta isso, mas eles ignoram, então vivem a vida de qualquer maneira. O resultado a gente conhece. A nação é dividida em duas. A gente está pisando no chão de Judá nesse momento. Isaías é aquele que profetiza no reino do sul, o reino que fica só com 2 tribos, enquanto 10 tribos estão lá em cima de Israel. Nesse ponto da história, Israel já foi tomada, já foi destruída, e Judá se mantém unicamente pela graça de Deus. A gente tem uma sucessão de reis maus em Israel. Em Judá a gente encontra um caminho um pouco melhor, um ou outro rei que se mantém fiel a Deus, e a gente está vendo a história de Ezequias, que é um desses. Ezequias era um rei justo, que se comprometia com a palavra de Deus, que foi responsável por eliminar boa parte dos postes ídolos e que chamou o povo a uma reforma religiosa, a um novo momento de comunhão com o próprio Deus. Ainda assim, a realidade do sofrimento bate às portas de Ezequias. Sendo ele um justo rei, que com erros e acertos se esforça para ser alguém que serve a Deus de verdade, ainda assim o sofrimento bate na sua porta. O texto que a gente lê aqui, ele está dentro de um contexto. No capítulo anterior, a gente vai ver um relato de Israel sendo sitiada pelos assírios, pelo rei Senaqueribe, que é o rei dos assírios. E como Deus ouve a oração de Ezequias e protege Judá desse cerco, livra o povo desse cerco. O próprio anjo do Senhor ataca o exército dos assírios e eles são destruídos, fogem em retirada. E Deus então protege Judá. Acontece que no capítulo 38 a gente tem essa história que é uma repetição do que aconteceu lá em 1 Reis 20. A gente tem esse mesmo relato nesses 2 textos diferentes. Ezequias se encontra doente e Deus então faz um alerta a ele: você não vai se recuperar da sua doença. Você organiza as coisas da sua casa, porque você não vai passar dessa. Agora é morte na certa.
E a gente encontra isso aqui, alcançando Ezequias num lugar onde ele fica aterrorizado. O que Ezequias faz? Ele ora ao Senhor, suplicando misericórdia em favor da parte de Deus. Vamos voltar lá no texto? Nos versos 2 adiante, Ezequias vai direcionar essa oração a Deus. Ele vai dizer assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade. Esse é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Ezequias então suplica ao Senhor, e a resposta da parte de Deus é a resposta favorável. Ele escuta a oração de Ezequias, e se a gente ler o texto lá de 1 Reis, a gente vai ver que a resposta de Deus através do profeta é a seguinte: eu vou te curar, Ezequias, em favor a Davi meu servo e por amor ao meu próprio nome. Não é tanto pela fidelidade de Ezequias, mas porque Deus é Deus misericordioso e gracioso, que mantém a sua aliança, o seu pacto feito com Davi seu servo, que então ele cura o rei e dá mais 15 anos de vida para ele. A gente tem então, durante esse período de governo de Ezequias, esses 15 anos finais, um sustento da parte de Deus, de maneira que Judá é mantida em segurança. O povo não é destruído, nem levado cativo. A Assíria não consegue o seu objetivo de tomar Judá, porque Deus assim prometeu. Agora, diante da cura, Ezequias então escreve, ele compõe um salmo de gratidão a Deus, uma oração de gratidão diante disso que o Senhor fez por ele. E eu queria examinar com os irmãos exatamente essa oração do rei. A primeira ideia que a gente encontra é que Ezequias ele é levado a encarar a brevidade da vida. Se nós voltarmos lá no verso 10 do capítulo, a gente vai ver o texto dizendo assim: eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas do Sheol e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam esse mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz um tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. O rei encontra a realidade de uma vida que é breve e passageira. A imagem que ele usa é: minha casa foi tirada de mim como a tenda de um pastor, que é móvel, que não tem lugar fixo, que é uma construção de maneira precária, e Ezequias se sente lançado fora da sua própria existência. Ele encara a brevidade da vida e ele sabe que o Senhor da vida é o próprio Deus. É por isso que ele diz: os meus ossos foram esmagados pelo próprio Deus. No auge do meu vigor, no auge da minha vida, porque Ezequias tinha provavelmente algo em torno de 39 anos quando isso aconteceu, Deus então resolve arrancar minha vida de mim, como se ela não fosse nada. E agora, eu não vou ter mais a experiência de encarar a Deus na terra dos viventes. Eu não vou poder mais encarar a humanidade. Minha vida foi tirada de mim porque ela é como um sopro. A brevidade da vida é escancarada na frente do rei. E mesmo nessa oração que acontece depois da salvação operada pelo Senhor de maneira milagrosa, ele ainda relata essa brevidade, porque é algo que de alguma maneira ficou claro e óbvio para ele. A gente segue na oração e percebe que o resultado da consideração da brevidade da vida é que Ezequias faz uma súplica a Deus no meio da sua aflição.
Vamos lá no verso 14, ele diz assim: gritei como uma andorinha, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Ezequias sabe que Deus é autor da vida e, portanto, o único que tem poder sobre ela. E diante da aflição que ele se encontra, o que ele faz é suplicar a esse Deus, que ele sabe que tem poder para salvá-lo e curá-lo. A súplica do rei, então, é atendida por Deus. Ele segue a oração relatando como Deus o atende e a razão que ele encontra diante do sofrimento. Nos versos 15 a 17 ele diz assim: mas que posso dizer? Ele falou comigo, ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de si todos os meus pecados. A gente tem o rei, então, percebendo não só a resposta do Senhor, mas a razão do sofrer. A conclusão que Ezequias chega é: o meu sofrimento não foi para qualquer coisa, mas para o meu próprio benefício. Sofri porque precisava sofrer, mas para que com o sofrimento eu aprendesse alguma coisa. Ezequias reconhece que a razão da verdadeira vida dos homens é a ação de Deus no meio das aflições. Vocês perceberam esse detalhe no versículo 16? Ele diz assim: Senhor, por tais coisas, ou seja, pelos sofrimentos que passam, é que os homens vivem, e é por elas também que vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Curioso que o rei está considerando que a razão da vida é a resistência diante da quase morte. É porque ele quase morreu que agora ele entendeu o que é vida de verdade. E esses termos ficam mais claros para a gente quando ele diz: lançastes para longe de ti os meus pecados. Ezequias não está falando aqui sobre uma sobrevida de 15 anos, mas o reconhecimento de que a verdadeira vida é perdão de todos os pecados e restauração plena diante de Deus. O sofrimento deixou claro para ele que o Senhor estava agindo poderosamente na vida dele, para que ele encontrasse salvação de verdade. A última coisa que a gente encontra na oração é que o desejo do rei, diante dessa salvação que ele recebeu, é uma vida que é própria a todos os que são salvos por Deus, ou seja, a vida do louvor. Nos versos 18 a 20 ele diz assim: pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam como hoje faço. Os pais contam aos filhos a tua fidelidade. O Senhor me salvará. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. O salmo que a gente leu hoje, na abertura do culto, falava sobre essa mesma ideia. Ezequias diz aqui, e o salmo que a gente leu também falava sobre isso, sobre como a sepultura não é o lugar do louvor, são os vivos que louvam a Deus. O que isso significa? A gente não está falando só de uma morte literal, mas dessa morte que é eterna, essa separação da parte de Deus. O que Ezequias está dizendo é: aqueles que vivem separados de ti não podem louvar-te, porque a morte dos ímpios é morte para toda a eternidade, enquanto a vida dos justos é vida que redunda em eternidade. O nosso louvor se estende para a eternidade, porque é louvor garantido pelo Cristo que nos salvou na cruz do Calvário. Deus não está esperando de Ezequias mais 15 anos de louvor e então acabou, mas uma eternidade o louvando, porque ele foi salvo pela mão poderosa de Deus. É essa experiência de uma vida de louvor a Deus que alcança também a mim e a você. Beleza, a gente passou no texto
entendeu quais são as ideias que estão sendo trazidas aí. E eu quero então agora conversar com os irmãos sobre como a gente pode aplicar isso na nossa própria existência. A primeira aplicação que eu quero fazer, eu comecei citando ela lá na abertura. No mundo caído, o sofrimento não é exceção, mas é regra. Isso é importante, porque às vezes a gente vive uma vida que espera, honestamente espera, que nada aconteça com a gente. Já que a gente está vivendo de maneira fiel a Deus, já que nós temos nos comprometidos com uma existência submetida à palavra de Deus, então nós somos intocáveis. Essa confiança não é em Deus, mas nos nossos próprios méritos e esforços. É uma ideia de, já que eu estou fazendo tudo certo, então tem que dar tudo certo para mim. É parte da discussão que Jó tem com seus amigos e com o próprio Deus. Os amigos de Jó, eles dizem para ele assim: Jó, você está sofrendo porque alguma coisa você fez. Ninguém sofre em vão, irmão. Tu pecou. É a única explicação. Ou seja, na cabeça dos amigos, é uma lógica de retribuição. Se eu faço tudo certo, dá tudo certo. Se eu faço alguma coisa errada, vai dar tudo errado. Aí Jó responde assim: eu não pequei, eu sempre fui fiel. E é por isso que não faz sentido nenhum. Não tem por que eu estar sofrendo, porque eu fui fiel. Ou seja, na cabeça de Jó, a lógica é a mesma. Jó continua com a ideia de restituição na cabeça dele. O problema é que a teologia da restituição de Jó se quebrou, porque ele sabe que ele viveu de maneira fiel a Deus. E ainda assim não foi suficiente. Ele continuou sofrendo. E agora, a compreensão de Jó, então, foi embora. Ele já não sabe mais no que acreditar. E o que a gente vai perceber na história de Jó, em toda a malha dos textos bíblicos, é que Deus opera sua vontade no mundo de maneira que Ele transforma mal em bem. Deus não é, nunca, em nenhum lugar da Escritura, autor do mal. Não é Ele a razão dos sofrimentos. A razão dos sofrimentos são uma vida que vive distante de Deus, o pecado que está na humanidade como pecado original, não um pecado pontual, mas a nossa natureza caída e essa própria existência que é em desacordo com a vontade de Deus. No entanto, Deus opera sua graça na vida dos justos de um jeito que aquilo que é ruim, aquilo que é sofrimento, aquilo que é tristeza é transformado em benefício. No fim das contas, o que acontece com Jó? Ele encontra o Senhor face a face. Deus diz para Jó a razão do sofrimento dele? Deus diz a razão do sofrimento de Jó? Não. Ele fala para Jó assim: Jó, quando eu criei todas as coisas, você estava lá? Aí Jó reconhece que não. Jó, quando eu firmei os céus, criei os animais, sustentei todas as coisas, você estava lá comigo? Você me deu algum conselho? Meu irmão, tu está junto comigo colado, lendo minha mente, você sabe o que eu estou planejando? E aí Jó responde então: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A conclusão de Jó, diante das perguntas que Deus dá para ele, é verdade, eu não controlo coisa alguma, mas o Senhor controla toda a realidade. O sofrimento de Jó é convertido em benefício, não porque ele entende exatamente a razão do sofrimento. Jó nunca entendeu. O que ele percebe é que o propósito último de todas as coisas que acontecem na nossa vida é formar em nós alguma coisa, produzir em nós alguma coisa. Tem um livro que chama Ruína e Ascensão, é a sequência de Sombras e Ossos, um livro que até virou série da Netflix, que conta a história de um mundo, tem pessoas com poderes, enfim. Não precisa entrar nesse meandro, eu quero citar uma frase de uma tutora da protagonista. Ela é responsável por ensinar a protagonista a dominar suas próprias habilidades. E numa sessão onde elas estão conversando e treinando, a tutora diz o seguinte para ela: sofrimento é ordinário como barro e 2 vezes mais comum. O que importa é como cada homem lida com ele. Sofrimento é ordinário como barro e 2 vezes mais comum. Todo mundo vai encontrar com ele. Em certo ponto da vida, a gente bate de cara numa muralha de sofrer. Isso é inevitável.
Em maior e menor grau, todo mundo vai ter experiência de perda, luto, uma sensação de perda de controle. Essas coisas acontecem porque o sofrimento dá em gente. E essa frase eu cito da minha mãe. Minha mãe sempre diz isso. Sofrimento, doença, não é para dar em pedra, é para dar em gente. Acontece com a gente mesmo. Porque o pecado deixou a gente nesse estado caído. E agora, o jeito como a gente lida com o sofrimento é que importa. Todos os benefícios que nós experimentamos na existência são pela graça de Deus. A regra da vida humana caída é sofrer, mas Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que não só aqueles que foram alcançados pela sua palavra, mas toda a humanidade encontra benefícios e graça na sua vida. Aos crentes a gente chama de graça especial, aquela graça que não só salva, mas nos dá tudo mais do que precisamos em Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para as pessoas que não conhecem a Deus e vivem boas vidas, a gente percebe que tem uma outra graça atuando no mundo. Graça geral, comum, espalhada sobre toda a humanidade. Humanidade que produz boa cultura, boa ciência, que continua vivendo, que continua existindo, porque Deus é misericordioso e gracioso. A maldade é sempre razão da nossa própria humanidade caída, mas a graça é derramada pelo Deus que tem misericórdia de nós. A segunda aplicação que eu quero fazer é: pelo Evangelho, o sofrimento é ressignificado. A gente encontra, então, uma primeira verdade. Nós, ainda que crentes em Cristo Jesus, salvos pela sua graça, com a promessa de que ressuscitaremos com Ele no último dia, nós ainda assim passaremos por momentos de sofrimento. Mas agora, por conta da boa nova do Evangelho, o sofrimento ganha uma nova cara, tem um novo perfil, ele é ressignificado nas nossas vidas. Se a gente for olhar a Escritura, especialmente o Novo Testamento, a gente vai encontrar uma série de textos que falam justamente sobre essa ideia, o propósito e razão do sofrimento. Eu vou citar alguns aqui, embora eu não vá ler esses textos, porque o tempo não permite, mas se você quiser depois você pode me procurar, eu te digo cada referência dessa para que você possa ler lá. A gente tem Romanos 8, versículo 18, 2 Coríntios 4, 17, Tiago 1, 2 a 3, 1 Pedro 4, 3 a 16, 2 Coríntios 1, 5 a 6. Todos esses textos estão falando sobre o benefício daqueles que sofrem com Cristo e a razão do sofrimento. O propósito que é dado ao sofrimento daqueles que foram refeitos em Jesus é um só: fazer de nós gente mais parecida com o próprio Cristo. A razão que faz o sofrimento ser tolerável, sustentável, suportável é: Cristo caminha do nosso lado em todo o tempo, especialmente nos momentos de sofrer. E o nosso sofrimento é convertido em glória incomparável e eterna, porque o caráter de Cristo está sendo formado em mim e em você. Deus não é um Deus tirano. Primeiro, não pode ser tirano, porque Ele é rei sobre todas as coisas. Tirania é própria de quem usurpa poder. Então Deus nunca poderia ser tirano. Mas Ele não é um Deus que se compraz no sofrimento humano. Não. Ele é um Deus tão preocupado na salvação da humanidade que envia o seu próprio Filho para que Jesus sofra o sofrimento que nós não aguentaríamos sofrer. A cruz do Calvário é prova desse amor, do benefício da graça que vem de Deus, que faz com que a nossa esperança seja uma eternidade sem sofrimento, porque o sofrimento eterno, que seria para a gente inevitável e inescapável, é depositado sobre Cristo na cruz do Calvário. Todos os outros sofrimentos pelos quais eu e você passamos não podem ser comparados ao sofrimento de Cristo na cruz. A nossa esperança para passar pelos momentos difíceis da vida é justamente o poder que vem da cruz de Cristo. Cristo venceu a morte. O sofrimento tem data marcada para acabar. Toda a estrada até lá é estrada possível porque Cristo nos fortalece e fortifica na jornada.
A nossa esperança, então, precisa estar depositada num Deus que não está alheio ao nosso sofrer, mas que conhece a nossa situação e não só interviu poderosamente na história, mas se mantém unido comigo e com você, através do seu Espírito Santo, para que nos tempos difíceis nós tenhamos com quem contar, conselhos para tirar da própria Escritura e uma chance de viver uma nova vida diante de Deus. Charles Chaplin disse uma vez: nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos sofrimentos. Por mais que diante do mundo difícil, dos momentos complicados da existência, a nossa reação primária seja pensar: isso nunca vai acabar, a verdade que a Escritura nos revela é que todo sofrimento é por enquanto. Todo sofrimento é por enquanto. A eternidade prometida na palavra de Deus não é a eternidade de sofrimento. Para aqueles que foram salvos por Jesus, é a eternidade de alegria e celebração na presença de Deus. É por isso que, por mais que o nosso sofrer possa ser desfeito rapidamente, como foi no caso de Ezequias, quando Deus intervém poderosamente e cura o profeta, o rei, ou então um sofrimento que se mantém por tanto tempo quanto a gente nem pode imaginar, como a mulher do fluxo de sangue que encontra Jesus depois de viver anos naquele processo de sofrimento e isolamento da sociedade, de um jeito ou de outro, nosso sofrer tem data marcada, porque a morte não é o nosso destino final. Nosso destino final é a eternidade com Cristo, o dia eterno, onde não haverá nem choro, nem lágrima, nem morte, nem sofrimento. Nossa expectativa é o dia que estaremos com Ele, e o nosso chamado é para, até lá, vivermos uma vida que confia no Senhor. Deus não tem prazer, meus irmãos, em nos ver passando por momentos difíceis. Pelo contrário, o que Ele quer e o que Ele faz é com que todas as coisas concorram para o nosso bem. Mesmo o mal é transformado em bem em favor daqueles que são servos de Deus, porque o Senhor tem sido gracioso e nos tem abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado e amparo. Obrigado, Senhor, porque diante do sofrimento que nós possamos eventualmente passar, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e nos sustentado. O Senhor tem nos oferecido graça para continuar caminhando, forças que vêm da cruz do Calvário. E especialmente, Senhor, nós sabemos que o sofrimento tem data marcada para acabar. Nós te agradecemos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. Obrigado porque é o seu sacrifício a razão de nós continuarmos aqui, de pé, caminhando na tua direção. A certeza de que o Senhor continua nos sustentando e abençoando. A certeza de que o final é garantido e certo. São essas coisas que nos movem. Então te pedimos, fortalece os nossos pés para a jornada. Que o nosso coração possa viver uma vida profundamente comprometida contigo. E que a nossa existência seja marcada por muito mais dias felizes do que dias tristes. E que nós possamos suportar os momentos de sofrimento e provação, com a certeza de que a glória eterna que nos espera é incomparável. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nós pedimos no teu santo e poderoso nome. Amém e amém.